Boa noite, queridas e queridos. Honra imensurável estar aqui com vocês mais essa noite. Obrigado pela presença de vocês. Estamos também gravando para os queridos e queridas do YouTube sobre um tema bastante pertinente, que é a coragem. Tesouro da resistência moral. Toda a concepção embutida em nossa vida, desde que nascemos, está relacionado à coragem. Como a Diana colocou até mesmo na última palestra, em que já estamos na briga com os outros espermatozoides para ali copular o óvulo e assim gerarmos naquele processo de 9 meses na barriga de nossa mamãe, e aí sim vir a vida de maneira em que choramos porque não estamos acostumados com aquele ambiente estranho, com pessoas, e olhe o contraditório, enquanto nós choramos, todos em nossa volta sorriem. Quando partimos, o mundo espiritual, de certa forma, comemora o retorno à casa verdadeira, enquanto todos que estão em nossa volta estão chorando. Joana de Ângeles coloca perfeitamente: o homem é sem dúvida o que vitaliza pelo pensamento. Suas ideias, suas inspirações constituem o campo vibratório no qual transita e em cujas fontes se nutre. O pensamento. O pensamento é tudo. Hoje eu recebi uma mensagem que dizia: eu tenho certeza que você vai se chatear com o que eu vou lhe dizer, então não sei o quê. Nossa. Então já vibra naquela concepção de, mesmo sem entender como o outro vai reagir, vai se chatear. E por que não diferente, não vibrar num pensamento diferente? Da mesma forma, pessoas vivem toda a vida com medo, sem ter ação, sem ter a coragem, pelo fato de estar preso no pensamento de que não é capaz, porque é difícil para mim, porque eu não consigo alcançar tal êxito como fulano alcançou, porque eu não tenho recursos financeiros, eu não tenho tempo para estudar, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer aquilo, porque eu não sou assim, eu não sou assado. O pensamento determina esses entendimentos de maneira que vibramos muitas vezes não só um dia, mas 10, 15, 30, 50, 80 anos, e chega a nossa querida vovozinha: eu não vou fazer isso não, porque eu sou assim, ninguém vai me mudar não. A síndrome de Gabriela voltada por toda a vida. E aí as pessoas falam, e com uma certa razão, não adianta discutir, porque aí já não muda mais. Então, passar a vida vibrando de uma forma negativa, de uma forma em que todo esse trânsito de energias fixa em sua cabeça de uma determinada maneira, não se muda nunca. Então, a coragem da fé, colocada por Evelyn, é no seguinte entendimento: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. É isso, reuniões espíritas, Centro Espírita Estrela Guia. A gente nem tem muitas reuniões, tem poucas, né? É para ter mais, mas em outras repartições, empresas, na família, sobre determinados modos, a gente acaba não tendo o processo de lidar por falta de coragem. Então, a partir do momento que vivenciamos uma determinada experiência e por essa experiência que não teve êxito, a sua própria avaliação foi nota 5, ao passar novamente por esse mesmo ponto, a gente consegue aplicar de maneira mais efetiva. Então, é você também ter a inteligência de respeitar o outro, de às vezes nem concordar com o que o outro está dizendo, mas dar sim o direito do que o outro deva dizer, apesar de que
nessas políticas, não quero entrar nesse ponto, e tanta coisa que a gente vê na rede social, nem esse direito deveria ser dado, né? Às vezes é tão complicado que a gente ouve, às vezes até mesmo na Câmara de Deputados que nos representa, que você ouve assim, teve essa situação há 2, 3 semanas atrás, que não é possível, não é possível. A coragem de se aceitar. Precisamos nos aceitar de quem nós somos. Pois, às vezes, temos aqui a filosofia espírita kardecista, temos o entendimento de acreditar em Jesus, e em determinado ambiente, às vezes a gente recolhe com receio, e aqui coloca em Mateus: todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus jamais negaria ninguém, mas é no sentido de a gente compreender que quando você tem dentro do seu coração os princípios básicos aplicados por Jesus, quando você se considera católico, evangélico, o que quer que seja, a última paciente que não estava nem agendada, né? Mas com o dente da frente quebrado, acontece isso, dia de palestra tem tudo, né? Eu preciso, por favor, me ajude e tal, meu dente está quebrado, a frente mandou a foto, até que se não mandasse a foto, talvez eu não ficasse nem tão comovido. Aí mandou a foto, nossa, o que foi que aconteceu? E você nesse tempo todo não acabou de acontecer. E eu não tinha mais horário. E aí? E tinha palestra. E aí? Faz o quê? Atendo a paciente ou não atendo a paciente? E a caridade fica onde? Apesar de que ela ia me pagar. Mas e aí? Aí a gente fica no jogo de cintura. E aí venha 4h30, 5 horas, você vai ser encaixe, foi atendida 5h30, 6 horas, e foi até agora 7h19, foi a hora que ela saiu. Graças a Deus eu estou aqui perto. E o Pedro Paulo também é hoje. Foi hoje. Aí, você encontrou? Aí o irmão, ó, vou dar uma palestra, coisa e tal. Senão eu estaria até agora atendendo o Pedro Paulo. Então eu tive que remarcar Pedro Paulo, porque tinha um compromisso e atendia essa emergência que não estava marcada, ele mora perto e tal. Então assim, aí quando terminou, aí o marido dela me ligou, que era um paciente também, tal, amigo, psicólogo, de gente, tal, não sei o que. Ah, eu tô indo pra roça. Aí eu, ignorante total, né? Poxa, ele vai pra roça agora. Você sabe o que é roça? Quem sabe o que é roça? Também. Do Candomblé. Ela é. Eu não sabia. Aí, muita gente também não sabe. Ah, você sabe. É do interior, mas colheu umas frutas, né? Então, é do processo do Candomblé. E aí eu falei com ela, é isso, ela. Você não é baiano, não é? Você é baiano Nutella, e deu risada. Então, assim, com orgulho, exibe ali o processo. Aí tem aquele, eu não sei o nome também, me perdoe, que coloca por dentro da camisa a guia, aí a guia tem o contregum, tá vendo que eu sei? Então tem aquelas coisas que coloca e tal, e a pessoa nem tem esse orgulho de dizer da sua religião. Em determinado, eu estava na banca da especialização de implantodontia, né? Dos alunos lá que eu, muitos anos, tive o prazer de poder ter essa troca. E aí, depois que terminou a apresentação de um deles, a gente já saindo para ir embora, aí um dos colegas chegou para o outro colega e apontou para mim, ó, isso é espírita. Isso é espírita. Eu não entendi, ele é evangélico, fervoroso, né? Isso é espírita como se fosse uma coisa ruim, não foi uma coisa... Pô, vocês... E tipo, no assunto não tinha absolutamente nada a ver, foi do nada, assim, a Isa é espírita. Eu sim, sou espírita com muito orgulho, você precisa inclusive ler o Evangelho segundo o Espiritismo, é fantástico, vou trazer para você, e realmente depois da outra semana eu levei para ele, não sei se leu, mas assim, às vezes a gente não precisa ter esse processo de receio, de você ter medo, de você saber que o outro pode te julgar de forma inadequada, porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele
quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Então a gente não pode ter vergonha de ajudar, a gente não pode ter vergonha de fazer a caridade. Ai, vamos pensar o quê? Ai, aí a gente trabalhando isso começa a ter certas condutas. Eu acho que eu contei aqui da última vez, foi referente à mulher do Jambo, caiu passando o carro, acho que foi no estudo de segunda. E aí na hora eu vi uma senhora espirrando. E aí parece que saiu um pouco de catarro. E ela melou assim a mão e ela meio que ficou aturdida, né? Porque não esperava que aquilo fosse acontecer. E aí eu passando no carro, eu sempre tenho papel higiênico no meu carro. Exatamente para limpar alguma coisa. E aí eu passei, e aí ela passou. E aí depois de 10 segundos eu, nossa, era para eu ter parado o carro, tirado o pedaço de papel higiênico e ter dado para essa moça. Tinha lugar para parar. Só que eu passei. Aí eu, será que ela vai voltar? Ainda parei assim um pouquinho, olhei para trás. Eu vou, talvez se eu sair aqui do carro já uma distância grande e voltar correndo, senhora. Então tem aquela questão do senso que a gente tem que equilibrar e sempre praticar caridade, porque quando a gente estiver ajudando o outro, a gente está ajudando quem? Jesus. E acima de tudo, Deus, que é ligado a nós mesmos, porque somos imagem e semelhança de Deus. Então aí dizemos, louvar a Deus, Deus, que seja aceita a sua vontade, porque Deus, eu estou te louvando. E a gente pensa que muitas vezes o louvar só é esse processo de dizer a Deus. Não. Já dei esse exemplo que é muito característico do indivíduo que chega seco, esturricado, os olhos vermelhos, e você já identifica que é um usuário de drogas, de crack. Se você vê ali o rapaz com um macacão, todo sujo de óleo e tal, e ali andando, esse cara aí eu acho que é mecânico. Se você vê, teoricamente, vestido ali, você consegue ter essa percepção. E aí quando você louva a Deus, é para se aproximar de Deus. É você ter a imagem e semelhança dele, como foi nos dito. Então, dessa forma, a gente precisa ter coragem de enfrentar os obstáculos da vida, os desafios que são nos propostos todos os dias, inclusive para adentrar nesse centro espírita. Porque como aconteceu essa situação, poderia ter tido outra, e aí ter realmente a mochila ali rompeu o eclé, as coisas ficaram abertas, e aí o processo da moto que ficou atravessado no meio da rua e parado, e o menino que andou e parou, e aí eu buzinei, e ele de onde estava, ele ficou. E aí de repente, sei lá, eu distraído, eu poderia atropelar ele, imagine a concepção. Então a gente tem problemas, inclusive para, estou com dor de cabeça, minha mãe ficou doente, que furou aqui o cano de casa, o problema elétrico. Então muitos processos acontecem para dificultar às vezes a vinda no centro espírita, na igreja, no evangelho, para você ajudar alguém, para você promover uma caridade, para você levar uma cesta básica. E muitas vezes quando a gente sucumbe, quando esses desafios se apresentam e a gente desiste, que a gente fraqueja, que a gente acaba não tendo a capacidade de reverter essa energia deletéria, é equivalente, guardadas as devidas proporções, a uma covardia. Porque a gente tem que ter a capacidade de enfrentar, mesmo quando estamos tristes, porque aí a gente busca passo a passo, curtos e firmes, até conseguir sublimar, porque a gente não pode simplesmente chegar até o último dia de nossa vida e se entregar à morte, porque a gente tem a opção de se ocupar de viver ou ocupar-se de morrer. São as únicas opções existentes na vida, e todos vocês conhecem muita gente que ocupa-se de morrer, de sempre estar ruim, de sempre reclamar, de sempre ter dificuldade, de que nunca dá certo para mim, de que comigo funciona dessa forma. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente precisa mudar o radar para o ocupar-se de viver, a gente consegue sublimar com coragem. A senhora de 53 anos tinha uma grande dificuldade de locomoção e se apresentava em um processo de depressão, de tristeza,
e ficava na sua cama por anos, sendo cuidado pela mãe. A mãe subia as escadas, entregava o alimento. A mãe descia as escadas e pegava a água. A mãe trocava de roupa. A mãe ajudava no banho. A mãe tudo fazia por ela e ela na cama, deitada, porque estava doente. 5 anos dessa forma. A mãe morreu. No dia seguinte ela levantou e seguiu a vida. Então, muitas vezes a gente precisa entender que temos a possibilidade, mesmo sabendo da existência do mundo invisível, que nesse momento são almas, espíritos bons que fazem o tratamento, inclusive nas doutrinárias, no processo de identificar em cada um as necessidades e já trazer para quinta-feira já ser tratada. Então já retira esses âmbitos, que o processo das palestras doutrinárias também tem esse objetivo. Então, a gente sai daqui e sabe que nesse processo de que nos falta coragem, às vezes temos a influência de espíritos de baixa vibração. Você vai deixar ela falar dessa forma com você? Responda e responda alto. Por que você fez isso comigo? A Ariana me mostrou um vídeo perfeito que eu amei, que você botou lá no grupo e botou no Instagram, sobre as pessoas ali jogando videogame, sobre a influência de espíritos ruins, espíritos positivos, e que ficavam naquela discussão e a pessoa acabava sucumbindo por aquelas energias. E isso acontece todos os dias. Todos os dias somos influenciados. E aí, Allan Kardec nos coloca, através dos espíritos superiores do Evangelho segundo o Espiritismo, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Então, se você tem a capacidade de, independente da sua área, de poder ajudar o próximo, seja com sua palavra, seja com suas ações, com suas condutas, com seus exemplos, precisa brilhar, precisa falar, precisa direcionar, precisa conduzir, mas é como a natureza. Não dá saltos, não é de um dia para o outro. Entretanto, eu voltaria a 7 slides e a gente tem que entender que começa pelo pensamento. Vale a pena demais ouvir alguns segundos o filósofo Cortella. Quando se fala em coragem, muita gente esquece que coragem não é ausência de medo. Coragem não é alguém imaginar que ele fará qualquer coisa porque ele tem força de vontade, disposição, e aí ele vai. Claro que isso é preciso, mas não é suficiente. Coragem não é ausência de medo, eu sempre gosto de insistir. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Uma pessoa que se considerar sem medo, ela fica vulnerável, ela fica fragilizada. Digo de novo várias vezes na vida, a melhor maneira de ficar inseguro é achar que já está seguro. Por isso, é necessário cautela para que não se confunda coragem com algo que é a ausência de qualquer medo. Claro que a gente não pode achar que medo é pânico. Pânico é incapacidade de ação, medo é estado de alerta. Eu tenho medo, por isso eu preciso cuidar da saúde, do conhecimento, do afeto, da vida em comunidade, tudo isso que está à nossa volta. Por outro lado, uma pessoa corajosa é aquela que tem audácia. A audácia é organizar, preparar, estruturar e ir. Há outras pessoas que são aventureiras. E a audácia é bom, a aventura não é. A aventura é vamos que vamos. Primeiro a gente enlouquece, né, e depois vê como é que fica. Isso é muito ruim. Uma pessoa audaciosa é aquela que tem uma coragem preparada. Não basta dizer que a sorte segue a coragem, porque é a coragem que tem um preparo, que tem uma organização, que tem uma competência. Uma coragem que é só a disponibilidade para algo fazer sem ter se preparado para fazê-lo, ela é aventura e ela é arriscada. E por isso ela não será de fato uma coragem, ela será uma atitude intempestiva, impensada, muitas vezes irrefletida. Nessa hora é evidente, né, que a coragem, porque é uma preparação, ela acima de qualquer coisa se coloca para nós no campo da organização e da ordenação das nossas competências, nossas habilidades. É preciso ter perícia na coragem. Se não houver essa perícia, a nossa fragilidade acaba sendo muito superior à nossa capacidade de algo fazer na nossa carreira, na nossa convivência na família.
família, na nossa ação no campo, na vida coletiva. Tudo isso exige sim coragem, mas coragem preparada. Olha que excelência, né, de palavras. O medo, muitas vezes, a gente confunde com falta de coragem. Adorava a energia que tinha quando eu ia competir na natação. Suas marcas que eu subia, o coração quase que sai pela boca e tal, morrendo de medo. Mas estava com coragem de ir ali. E isso até eu acho que ajudava. Eu pulava e sempre chegava entre os primeiros. Aí dizia, porque eu era muito magro e tal, não sei o quê. Planejamento. Então a gente precisa aqui fazer a palestra. Poxa, preparei, vi ali, estudei, inseri slides, um momento, hoje isso aqui vai ser legal e tal. E aí estou treinando para poder vir aqui conversar com vocês. Então simplesmente não tenho ideia nenhuma sobre o coronavírus. Rapaz, a Adriana me falou para vir aqui, e aí então seria a questão de você ser aventureiro, de você não ter um planejamento, não se preparar. E esse comparativo a gente faz absolutamente tudo para a vida. Tudo para a vida, para que a gente possa entender que temos a possibilidade de vencer. Porque Deus nos coloca essa condição. Às vezes a gente pensa, né? Chega a pessoa pompuda, o homem ou a mulher, toda coisa, as artistas, né? Que a gente pensa até que é do outro mundo. Nossa, olha como ela é linda, nossa, olha o que... a outra, eu vejo de vez em quando mais fofoca, mas sem querer, que eu tô vendo notícia, tá bom? Acho que a Luciana Gimenez, ela tem uma mansão de 40 milhões de reais, saiu ontem na UOL e tal, não sei o que. Nossa, ainda tive um pensamento de baixa vibração. Foi ela que casou com o Mick Jagger? Foi ela? Foi, acho que, vocês não sabem, eu acho que foi foi ela, né? Aí a Antônia sabe, né? Antônia, foi! Agora aquela página do Evangelho segundo o Espiritismo, me conte aí. Aí eu pensei, que pensamento de baixa vibração. Isso aí Mick Jagger deve ter ajudado. Olha, isso aí foi machismo, foi um monte de coisa, né? Que a gente pensa. Aí depois na hora, meu Deus, que bizarro, sabe? E isso, o slide aberto do lado, né? Então a gente tem que ter entendimento de que muitas vezes essas condições assolam na nossa vida. E aí uma oração magnífica em que coloca a oração pelos inimigos, no sentido de que até aquele que nos odeia precisamos orar. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com paciência e resignação como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições. Seja feita a vossa santa vontade. Tantos e tantos que não passam por situações como essa, de calúnias, de injúrias. Agora saiu uma notícia, não vejo fofoca, tá? Tava no meio lá, e que o rapaz, numa empresa grande, ele era trabalhador e chamavam ele de Valesca Popozuda. E aí dizia, lá na reportagem dizia assim, ó, eles foram respeitosos, né? Devido ao atributo físico dele. E aí, vocês estão dando risada, é verdade? Não é pra dar risada não, foi notícia séria. E aí as pessoas chamavam ele, não tinham respeito, fazia essa injúria, ficava nesse processo dele, ele entrou na justiça. E a justiça deu ganha de causa para ele, e ainda também a empresa deu ganha. O valor não foi aquela coisa, R$2.000. A juíza falou, não é um valor para que você possa enriquecer, da mesma forma é que a empresa tenha consciência do ato que provocou. Então, quando alimentamos a nossa coragem do que os nossos medos, passamos a derrubar muros e a construir pontes. Então, anda ali, ó. O medo anda ali. Só que o medo, ele pode fazer com que você vá ou você recue. O medo vai existir. A partir do momento que você acaba tendo o costume da ação, a rotina, esse medo acaba sendo suprimido pela sua competência e pela sua capacidade de lidar com a situação que você está enfrentando. Um exemplo clássico, índios, cherokees, crianças brincando na tribo e simplesmente um ofende o outro.
O ofendido chega para o grande pajé, seu avô: estou muito triste, meu amiguinho me ofendeu e eu realmente não consigo lidar com isso. E aí o pajé fala: ô meu filho, vem cá. Muitas vezes eu também tenho esse tipo de percepção, esse tipo de sentimento de me chatear diante de uma circunstância que aconteça em minha vida. Mas entenda, todos nós temos presentes o lobo bom e o lobo bom e o lobo mau. O lobo bom é aquele que perdoa, que é tranquilo, que prega paz, que prega luminosidade. O lobo mau, ele é rancoroso, ele se vinga, não perdoa e fala pelas costas. É uma briga intensa que acontece dentro de você. É um menininho assim, de olho arregalado. Meu avô, qual é deles que vence? E ele responde: aquele que você mais alimenta. Então, quando alimentamos o lobo mau, essas energias deletérias, espíritos de baixa vibração que estão sorvindo a nossa energia, e muitas vezes a gente compreende certos pontos que fazem com que a gente sucumba para essa situação, como bebidas alcoólicas, como processos de ambientes de baixa vibração, que você, não, eu fui pegar aqui no bar, você sabe que ali tem energias de baixa vibração, ou você chega numa casa que é só briga, discussão, que é um processo ali de doença, então você sorve aquela energia ruim, aquela coisa, e aí você acredita que diante dessas energias você vai tender a agir de forma positiva ou negativa? Negativa. Agora quando você vai na natureza, que você coloca o solo na terra molhada, na praia, que você dá um mergulho, porque não é acaso que a água do mar é salgada. Quando você contempla uma planta, o animal de estimação, a sua filha, o seu processo de que lhe faz bem, você simplesmente energiza por essas boas ações e estará alimentando o lobo bom. E a partir do momento que a gente coloca esses processos mentalizados, pensados, racionalizados de forma constante, a gente consegue se bloquear de tudo que é ruim e que muitas vezes tira a nossa coragem, porque a gente sempre acredita que as ações somente são nossas. Sim, temos a maior responsabilidade, quem puxa o gatilho é o maior responsável, somos nós. Entretanto, se você quer correr 100 metros, e nesse momento você sabe que tem a capacidade, mas tem uma corrente te puxando, tem uma pessoa te segurando, tem um tênis com prego, você vai ter mais dificuldade para você seguir essa caminhada de 100 metros. E a partir do momento que você está livre e desimpedido disso, as suas ideias acabam sendo mais livres para você voar, para você alcançar aquilo que deseja. É preciso coragem para sorrir em meio à dor, força para continuar e fé para entender que Deus sabe de todas as coisas. Aquilo que nós desejamos e não alcançamos, às vezes a gente lamenta. Não, Deus sabe de todas as coisas. Pode ter sido um livramento, pode ter sido de algo que muitas vezes, se ocorresse da forma como nós quiséssemos, ocorreria de forma muito pior. E aí eu sempre tive essa filosofia, eu sempre tive esse entendimento, mas algo me fez refletir ontem. Um amigo pastor que vai vir aqui dar uma palestra pra gente, veio uma temática ali, Fábio Carvalho, muito bom, e ele falou assim no Instagram: muitas pessoas colocam como uma ideia negativa que não ocorreu em sua vida como livramento para que esconda o seu fracasso. Nossa, eu não curti não. Eu li, eu vi, achei assim, fiquei refletindo, nossa, será? Tem sentido? Agora, poxa, você quer ali passar no concurso, por exemplo, você se dedica 3 anos, você
tal. Você tem plena consciência disso, de que você ali perdeu horas, estudou 12 horas todos os dias, dormia tarde, acordava cedo, trabalhando, todo o processo, chegou lá, 3 anos estudando, fez a prova e não passou. Aí você diz, é uma prova do seu fracasso. Agora passou 3 anos só saindo, final de semana, coisa e tal, curtindo e tal, e aí chega, vou fazer e tal, e aí simplesmente, eu acho que eu tenho tempo, estou calculando aqui, a gente já está chegando no final, 36 também. Jovem, nossa, estou dizendo que eu sou velho, mas quando eu era jovem, eu me inscrevi num concurso em Camaçari, para dentista. E esse concurso era domingo, na quinta-feira eu estava onde? Assim, porque meus amigos, eles não queriam ir sozinhos, eu fui os acompanhar para o Aracaju Folia, entendeu como é que chama? Caridade, né? Caridade, uma caridade que eu fui realizar. Eles falaram, eu queria ficar só, então bora. Tá bom, eu vou, né, tal. E aí lá, curtindo e tal, aí, olha também a questão da inteligência, né? A prova era domingo, 8 da manhã. E aí, no sábado, o ônibus saía 2. Eu ia chegar o quê? 5, para não dormir nada e fazer a prova 8. E nessa que a gente estava indo para a rodoviária, meu amigo foi roubado. Roubaram a carteira, que estaria também no ônibus. E aí isso vai na polícia e tal, e o ônibus sai 2, isso era 1h35, 1h40, e vai, a gente aí pegou o táxi, quando chegou na rodoviária 2h05, a gente viu o ônibus indo embora. Aí é preciso ter coragem, porque a gente falou com o taxista, vai atrás do ônibus que a gente não pode perder, e ele ia fazer também, só que era de outra área, e aí o táxi atrás do ônibus, meu Deus do céu, lembrei disso agora. Instância, quem conhece a região sabe, quando chegou Instância, o ônibus parou, a rede parou, sei lá, estava em R$200 na época, já tem muitos anos isso, viu? Eu era jovem, eu era pequeno, jovem, adolescente. Aí deu não sei quanto, a gente não tinha nem o dinheiro todo, não, nem existia Pix, depois a gente vai lidar e tal. Estou confessando aqui, viu? Eu paguei uma parte maior e a gente não pagou para o taxista, está até hoje em aberto. E aí eu cheguei, aí fui para casa e dormi 2 horinhas em cima do horário, a gente foi, ele foi no carro dele, eu fui no meu, tudo engarrafado, tudo parado, tudo. E aí a gente chegou lá, olha a coragem do cabra, né? É pra fazer o concurso sem estudar e saindo de uma festa, né? Aí a coragem que a gente tem que levar em consideração de você discernir se ali foi livramento ou não. Tem todo o fim essa história. E aí eu cheguei lá e quando 8 horas fecha os portões, concurso é concurso. Fecha o portão, quando deu 7h50, 7h55, já faltavam alguns minutos para chegar na escola e tal, não tinha mais como passar, e eu parei o carro dentro da delegacia. E aí peguei o mototáxi, e o mototáxi saiu costurando os carros até eu chegar na escola. Nossa, cheguei, nossa, sentei na cadeira esperando e dormi na cadeira. Passou meia hora, nada de começar a prova, 1 hora não começou. Quando veio, faltou carteiras na escola para a quantidade de alunos que estavam inscritos naquele concurso. Cancelou o concurso. Anulou o concurso. E eu aí voltei para casa, entrei na internet e voltei para Aracaju. Mas enfim, é pra gente entender. Olha a coragem do cabra, né, velho? Olha a coragem. E aí, e depois teve outro, eles remarcaram, e óbvio que eu não passei. E aí você tem outros, já teve outro concurso que eu estudei pra caramba, fiquei em primeiro lugar e tal, não sei o quê, só que não foi aberto a questão de plantodontista. Aí perdi. Então assim, tem que ter o discernimento sobre todos os assuntos. Então quando vocês ouvirem uma informação, analise. Então ouvindo esse meu amigo, analise, poxa, peraí, não é bem assim. Porque olhe a coragem desse advogado. Porque se a gente pensar na hierarquia, né? O juiz, desembargador, o STF, o juiz, de certa forma, está soberano ao advogado.
E aí ele tinha o direito de fala parcial, o cliente dele. E a juíza falou, não vai falar nada. Só que isso vai contra a lei. Olha que são alguns segundos. Senhor, tem como senhor? Carlos Firmino. Carlos? Firmino. Doutor Carlos Firmino, que está aqui presente, aqui no fórum. É o seu advogado? Correto, isso mesmo. Eu vou agora lhe fazer perguntas sobre a acusação que existe contra o senhor. E agora em diante, o senhor não é mais obrigado a responder nenhuma pergunta, porque a lei lhe assegura o direito ao silêncio, certo? O senhor pode não falar nada, ou o senhor pode se recusar a responder uma pergunta, é um direito seu, e isso não lhe prejudica. Certo? Excelência, ele responderá somente as perguntas da defesa. Os tribunais superiores admitem o silêncio parcial. Ou ele exerce o direito ao silêncio completamente, Excelência, ou ele exerce o direito ao silêncio completamente, certo. ou então ele Vossa Excelência não vai permitir. permitir. Certo, não preciso formular um requerimento que a senhora me assegurasse a palavra. Certo? Eu posso começar? Não, você não pode começar porque interroga o juiz. Não, eu quero formular um requerimento. Não, ao final do seu requerimento. Ao final do interrogatório, o senhor cumpre o seu requerimento. Vossa Excelência é contrária à jurisprudência dos tribunais superiores. Nada disso. Ou ele exerce o direito ao silêncio, Não, ele não pode excelência. escolher responder as perguntas da defesa. Inclusive o STJ tem decidido reiteradamente. Ou ele exerce o direito ao silêncio por completo. Ele tem direito ao silêncio parcial, Excelência. Não, ele não vai responder. É uma opinião da senhora, mas os tribunais. É a opinião da senhora, e os tribunais superiores. Eu não tenho medo de briga, Excelência. Eu não tenho medo de briga. Vocês entendam a situação do advogado. Ele estudou, se planejou, como o Cortella falou. Ele não estava ali de forma aleatória sem ter o conhecimento. E é a lei. A lei precisa ser cumprida. Se é juiz, se é STF, tem que ser diante da lei. E a juíza não quis cumprir a lei. Então ele, com muita educação, diante da circunstância, porque muitas vezes em brigas e discussões, o silêncio pode ser o melhor caminho. Mas em outras, não existe outra opção a não ser enfrentar, a não ter coragem de lidar com aquele ponto. E nisso não precisamos temar que mata o corpo, mas que não podem matar a alma. Antes, aquele que pode perder a alma e o corpo no inferno. É o que coloca aqui. É a gente muitas vezes saber que não adianta a gente querer ganhar simplesmente o mundo e perder a nossa alma. A gente tem a capacidade de lidar, dialogar, coragem, convicção daquilo que você sabe. Daqui a pouco tem pessoas que talvez no lugar do advogado chegaria a duvidar de si mesmo. Será que o conhecimento é esse mesmo? Eu acredito que deve ser da forma que então a juíza está colocando. Por que a juíza? Não. Então, se vocês têm convicção daquilo que vocês sabem, vocês conversem com a educação, e aí, diante de um processo de histeria, de exaltação exacerbada, normalmente quem se exalta nesses pontos acaba ficando numa posição negativa. Então, constitui uma prova para a vossa fé, porquanto é pela vossa coragem, pela vossa resignação e pela vossa paciência que Deus o reconhecerá entre seus servidores fiéis, cuja contagem ele hoje procede, para dar a cada um a parte que lhe toca segundo as suas obras. Está na coletânea de preces espíritas, porque o que é ser melhor? Rico ou pobre? Todo mundo não, rico é muito melhor, ter dinheiro, ter capacidade, ter a possibilidade de viajar o mundo todo, comprar o que quiser. A sedução, o processo de você sucumbir, a situação de você não realizar suas provas são muito maiores no processo da riqueza. Quando você tem um processo de limitação, você tem a resignação, a coragem de enfrentar os desafios e a paciência. A paciência é nobre, porque chamado para perto de si o povo, os discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir as minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, como Daniel costuma dizer, né? Você pegar o seu peso, o seu lidar, as suas circunstâncias diárias e siga-me, porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á.
e aquele que se perder por amor de mim do Evangelho se salvará. Com efeito de que serviria ao homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo. É o verdadeiro entendimento da nossa vida para chegar ao final. Onde está escrita a lei de Deus? Então, se a gente pega os muçulmanos, eles dirão no Alcorão. Se a gente pegar os judeus, dirão no Torá. Nos evangélicos, na Bíblia, nos católicos, no Testemunho de Jeová, em cada processo religioso. Mas como podemos imaginar que Deus colocaria a sua lei em pergaminho? Está na nossa consciência. Então, nascemos com esse sentimento embutido dentro de nosso coração, com as leis divinas, bíblicas, aprendidas em outros processos e que a gente soma em nossa encarnação e que simplesmente a gente precisa estar aplicando. A gente precisa ter a capacidade de acordar o Jesus que fica adormecido em nós e coloque um sentimento maior de realizar pelo outro, que automaticamente estamos realizando para nós mesmos. É entender que todas as vezes que temos dúvidas, com uma querida colega de Haroldo, dizia, uma outra amiga, mas não foi em tantas ramificações, foi para a questão evangélica, não gostou, para a católica, não gostou, foi para a questão espírita, não gostou, foi para o candomblé, não gostou, foi para praticamente 6 tipos de religiões, não havia sua identificação. Então, muitas vezes, a gente busca fora esses processos e que não é somente coragem, é entender que de fato a gente precisa mergulhar na nossa consciência, no nosso autoaprendizado, na nossa formulação, nas nossas ideias, para que assim a gente possa ter êxito naquilo que discerne a coragem. É com grande alegria que eu pude estar aqui com vocês para deixar no tempo bom e que seja inspiração para cada um de vocês que puderam estar aqui presentes, assim como seus familiares, amigos, que vocês se encontrem e possam distribuir esse ensinamento. Muito obrigado de coração.